aí na primeira aula, deixa eu colocar aqui para gravar, para todo mundo me ouvir. Na primeira aula de transtorno de personalidade, o que nós vimos? Nós vimos o conceito de personalidade, nós vimos o que é ou o que são os transtornos e começamos a ver na aula passada, quinta-feira passada, aqui pelo Zoom, os grupos característicos de cada um dos transtornos segundo o DSM-5, que é o manual de diagnóstico muito usado pelos psiquiatras, mas nós, que somos psicanalistas, eu sempre digo isso e sempre reforço, nós não podemos rotular ninguém. O DSM-5 é um grupo, né, característico aí, é um manual, na verdade, que os psiquiatras usam, mas nós, no nosso percurso psicanalítico, nós não estamos aqui para rotular ninguém como narcisista, ou bipolar, ou esquizoide. Nós não temos esses diagnósticos. Inclusive, o psicanalista, em alguns casos, ele vai trabalhar em parceria com um psiquiatra de confiança. Ou, muitas vezes, o próprio psiquiatra vai encaminhar pacientes para você fazer as terapias. Ou então, diminui um pouquinho para mim. Então, na aula passada, nós falamos do conceito de personalidade, trabalhamos isso, trabalhamos o que é o transtorno e trabalhamos também os grupos característicos de cada um dos transtornos. Nós falamos que existem 3 grandes grupos aí de classificação, segundo o manual estatístico e diagnóstico, que na última versão é o DSM-5. Nós falamos do primeiro grupo, que eu selecionei como grupo A, como os excêntricos. O grupo B, pensamentos e comportamentos dramáticos. E o grupo C são os ansiosos e os medrosos. Dentro do grupo A, nós vimos características e traços de cada um. Nós vimos o paranoide, nós vimos os esquizoides e nós vimos os esquizotípicos. Se você está ao vivo com a gente hoje pelo Zoom, mas não assistiu a aula da semana passada, ela já está gravada. Inclusive, eu até me surpreendi quantas pessoas assistiram a aula novamente. Alguns alunos comentaram comigo, eu vou assistir novamente. Eu vi ao vivo, mas eu preciso dessa aula novamente. Que bom que você tem se interessado mais e mais e se aprofundar mais e mais nesse percurso psicanalítico. Então, se você não viu paranoide, esquizoide e esquizotípico ou transtorno esquizotípico, você pode buscar a aula da semana passada, quinta-feira passada, que está aí no grupo de alunos, e essa de hoje também vai ficar gravada para cada um de vocês. E aí nós começamos falando, né, do segundo grupo na aula passada. Tá chegando a Lidiane aí, tô aceitando. Também chegou aí a Cristiane. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Lidiane. Falamos no segundo grupo, que é o grupo dos pensamentos e comportamentos dramáticos, do borderline. E aí eu disse, né, que o border é aquele que está na linha, está na borda. Falamos do antissocial, que é aquele que quebra todas as regras. O histriônico foi aonde nós terminamos a aula da semana passada. E hoje veremos com bastante riqueza de detalhes o transtorno narcisista. Mais uma vez, para quem chegou, que é a Cristiane, que é a Lidiane, o psicanalista, ele não deve, na sua função, rotular ninguém como histriônico, como narcisista, como border.
Quem faz isso é o profissional chamado psiquiatra. Nós estamos aqui, através das terapias, para buscar primeiramente o autoconhecimento e, a posteriori, fazer com que a própria pessoa enxergue, né? Receba também o seu autoconhecimento, encontre também o seu caminho. Isso é de grande valia, isso é de grande importância. Vou passar rapidamente nos temperamentos que nós falamos a semana passada. Falamos do paranoide. Vem de paranoia, desconfiança, mania de perseguição. A pessoa crê, né, acredita de fato que tudo é pessoal. Ela tem um sentimento de traição, as pessoas sempre estão conspirando contra ela. Ameaças, inimigos. Não é uma psicose, porque a pessoa ela não vai quebrar com o sentido da realidade, mas é um transtorno chamado paranoide. Então nós vimos isso na semana passada. Estou passando aqui rapidamente para ninguém pegar o bonde andando. Eles guardam ressentimentos, pessoas que têm esse transtorno, mágoas, ódios. Eles acreditam em tramas para lhe derrubarem, conspirações, como eu acabei de falar. Eles se sentem captadores de sinais ocultos, como se fosse, né, uma antena, como se fosse um radar, e eles conseguem perceber ali os sinais ocultos, coisas que ninguém está vendo, ele está percebendo, e ele tem sempre essa mania de perseguição, que pessoas conspiram contra eles. Falamos também que quem tem um transtorno paranoide geralmente são pessoas hostis, briguentas, aonde tem uma confusão, uma briga, ele está sempre no meio, ele está sempre sendo citado. Eles não baixam a guarda, não são flexíveis, são em alguns pontos fanáticos, e nós encontramos, né, na nossa profissão de fé, na nossa religião, algumas pessoas no nosso arraial que se tornaram pessoas fanáticas e, na sua grande maioria, pessoas depressivas. O transtorno paranoide, ele vai acometer de 2 a 4% da população em geral. De 2 a 4% das pessoas terão esse transtorno. E nós sabemos que os inimigos existem no mundo. Eu tenho inimigos, você deve ter alguns inimigos. Não que você queira fazer guerra, não que você os tenha como inimigos, mas existem pessoas que não vão com a tua cara, não gostam de você gratuitamente. Nós sabemos que o inimigo existe, mas não tantos como aqueles que têm o transtorno paranoide acreditam. Eles pensam que tudo e todos são contra eles. Por isso, sim, uma paranoia. O segundo grupo que nós vimos, segundo transtorno no primeiro grupo, foram os esquizoides. Eles têm um distanciamento das relações pessoais, são pessoas extremamente reservadas, eles praticam, né, atividades solitárias. Se você colocar um esquizoide numa mesa de computador para fazer uma administração, para fazer uma planilha, ele vai se desempenhar muito bem, porque é um trabalho solitário. Mas se você colocar ele dentro de um grupo, para trabalhar em equipe, para se relacionar, muitos esquizoides eles não conseguem. Eles são indiferentes, tanto à alegria como à tristeza, não expressam sentimento, não possuem amigos próximos, estão muito restritos até mesmo com a família. Família, ela é algo muito restrito, ele não é muito chegado. E eles preferem as atividades mais lógicas. Eles têm dificuldade de reciprocidade, de interação. Eles não gostam muito de beijo, de abraço, de toque. Tem dificuldade para expressar raiva. Por isso, né, essa indiferença. A gente não sabe quando o esquizoide ele está de fato com raiva. Na vida profissional, eles gostam de trabalhos individualizados.
e esse transtorno pode ser percebido na infância. Nem todos os transtornos que falarmos aqui hoje, são 10, podem ser percebidos na infância, mas o esquizoide ele pode sim ser percebido na infância e ele é mais comum nas pessoas do sexo masculino. Deixa eu só aceitar alguém que saiu agora, voltou. Voltou todo mundo aqui. Meu áudio tá bom? Então vamos lá. Então esse transtorno, ele acomete pessoas do sexo masculino. O terceiro transtorno que nós vimos, também na aula passada, foi os esquizotípicos. Pessoas que têm transtorno esquizotípico ou esquizotípicas sentem um desconforto agudo nas relações íntimas. Ela fica desconfortável quando tem alguém estranho, alguém não muito próximo na casa dela, por exemplo, num churrasco. Ela é uma pessoa que expressa uma excentricidade de comportamento, se veste de maneira diferente, é o diferentão, tem uma ansiedade social excessiva, ou seja, a festa acabou de começar, mas ele já quer que a festa termine. É uma ansiedade social excessiva. São pessoas supersticiosas, tem aquelas crendices, aquelas superstições de gato preto, de escada, não pode passar por debaixo de escada, se sair por uma porta tem que entrar pela outra ou vice-versa. São crendices, poderes especiais. Os esquizotípicos acreditam que tem esses poderes especiais, né? Mania de conspiração e não gostam de interação. São pessoas que elas não interagem. São pessoas que não expressam nenhuma vontade, nenhum desejo de troca, de relacionamentos. São pessoas que podem ter sérios problemas se porventura contraírem matrimônio, namoro, noivado, porque são pessoas extremamente que não gostam de se relacionar, de interagir. Também falamos do antissocial. Muita gente acha que o antissocial é aquele que não gosta de conversa, é aquele que se isola no seu mundo. Na verdade, o transtorno antissocial não é isso. O transtorno antissocial é a violação do direito do outro. Nós acreditamos naquela máxima, que o nosso direito termina onde começa o do outro, né? Por que que eu, que não gosto de música em volume alto, vou colocar uma música numa caixa de som estridente para o meu vizinho ouvir, se quando ele faz comigo, eu me sinto de maneira... eu me sinto mal, eu me sinto incomodado. Então, eu não devo fazer com os outros o que eu não quero que os outros façam comigo. O antissocial, ele desrespeita, ele tem tendências à falsidade, ele é falso, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele tem um descaso pela sua própria segurança, dirige infringindo todas as leis de trânsito, passando em sinal vermelho, é uma pessoa que não cuida muito bem do seu maior patrimônio, que é a sua vida. São pessoas que desrespeitam todas as regras. Mentirosos, atitudes impulsivas, agressivos e também vivem uma vida desgovernada. Por isso que muitos vão até morrer cedo por causa do alcoolismo, por causa de uma vida não regrada, uma vida totalmente desregrada, uma vida que só se pensa no hoje, no aqui, no agora, no momento, no prazer, e não se pensa futuramente na saúde e nas consequências que aquilo pode trazer. E terminando a aula passada, nós falamos dos histriônicos,
Pessoas histriônicas que têm o transtorno histriônico se afastam dos seus parentes, trazem prejuízos sociais para si, para os outros. Por isso que é um transtorno. Pega para mim esse iPad aí, faz favor. Por isso que é um transtorno. O transtorno, na realidade, ele se caracteriza quando algo trará prejuízo, não somente para mim, pessoa, mas também para quem convive comigo, quem trabalha comigo, quem se relaciona comigo. Então, é isso que caracteriza um transtorno, porque talvez nessa aula você veja um ou outro traço que eu e você temos. Esses traços qualquer ser humano pode ter, mas não quer dizer que você é um histriônico, ou um antissocial, ou um borderline, nada disso. Na realidade, traços de personalidade todos temos. Só se caracteriza um transtorno quando isso começa a prejudicar sua própria vida ou quando isso começa a prejudicar as pessoas que convivem com você. O histriônico, ele sofre quando ele não está no centro das atenções. Existem pessoas que adoram um holofote e se elas não estiverem numa posição de estar no centro das atenções, ela já se sente deslocada. Se outra pessoa for o protagonista e ela for coadjuvante, ela já não gosta porque ela tem um transtorno histriônico. Ele faz piada, ele fala alto, ele chama atenção, ele quer ser visto. Sabe o bobo da corte? Aquele que sempre vai fazer piada, aquele que sempre vai fazer alguma coisa para ser visto. É exatamente esse sentimento, exatamente esse transtorno que o histriônico acaba tendo. Tem a necessidade de sobressair, vive uma vida instável, não estável, tem altos e baixos, e ele busca sempre levar vantagem. Eu acho que você já deve ter convivido com pessoas que levam a lei de Gerson, né? A lei que tem que levar vantagem em tudo, à risca, ao pé da letra. Existem pessoas que sempre querem levar uma vantagem em absolutamente tudo. Mas na vida não é assim. Na vida, às vezes, a gente ganha, às vezes a gente empata, às vezes a gente perde. A vida é uma troca. Quer falar, Valéria? Achei que você queria falar. Tá ótimo, então. Vamos lá. Tem a necessidade de sobressair, buscam sempre a vantagem, vivem em uma teatralidade, né? São ótimos atores, se fazem de vítima, sofrem de vitimização, sugestionabilidade, ele coloca uma camisa, ele tá se achando bonito, ele tá se achando bem, elegante, mas se alguém chegar e falar para ele assim, ó, essa camisa não tá legal em você, se eu fosse você eu trocaria. Por ele ter o transtorno histriônico, ele vai trocar de camisa, ele vai pela sugestão do outro. Ele é volúvel, ele sente com muitas rupturas, e é engraçado, né, que às vezes essa pessoa que rompeu com ela, essa ruptura que houve, de repente não foi nem de um amigo íntimo, nem de alguém muito próximo, mas pela pessoa ter esse transtorno histriônico, ela sofre como se fosse um parente, como se fosse o melhor amigo. Ela de verdade é uma pessoa que sofre muito com rupturas. Buscam sempre vantagem, já falei. Esse transtorno, ele é mais acometido por mulheres, mas não é exclusivo das mulheres. Homens também podem ter o transtorno histriônico e aproximadamente 2% da população mundial irá sofrer com o transtorno histriônico.
Na aula passada também, nós começamos a falar do borderline. Borderline é aquele que está à borda, a linha, e ele tem uma instabilidade de afeto muito grande. Ele, em muitos momentos, se sente abandonado, solitário. Ele tem, borderline, uma necessidade extrema de pessoas. Ele não consegue viver sozinho. Ele não gosta da sua companhia. Ele não se basta, muitas vezes, com a solitude. Não é a solidão, né? A solidão é muito ruim mesmo. Mas a solitude, existem alguns momentos que é um momento ali de um ócio criativo, um momento de reflexão e um momento, sim, de solitude. Mas o borderline, ele não lida bem com a solidão, ele é extremamente dependente do outro. Ele também sente um vazio muito forte, muito grande. Ele é uma pessoa impulsiva. Ele fere pessoas nessa impulsividade, né? Nessa vontade, nesse desejo dele, nessa falta de freios, digamos assim. E ele sofre também com automutilações, que foi aonde nós paramos na semana passada, falando que é muito comum hoje os adolescentes, os jovens, sofrerem com automutilações por causa da pressão, né? Às vezes o pai e a mãe, que quer o melhor para o filho, coloca o filho para estudar, para fazer um pré-militar, um pré-ENEM, um cursinho, mas o próprio adolescente, às vezes, ele não está sabendo lidar com as demandas, ele não está elaborando muito bem as cobranças e muitas vezes ele começa a surtar. E a maneira para que ele possa aliviar, para que ele possa ter um alívio das suas demandas e sobrecargas, é justamente essa automutilação. Então ele pega um objeto cortante e ele começa a se automutilar. Ele começa a se cortar no seu próprio corpo, porque é uma mania de extravasar. Então hoje adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos são muito comuns, né? Principalmente quando os pais descobrem. Não é tão fácil descobrir, porque eles vivem andando de blusas fechada para ninguém ver, mas quando o pai ou a mãe acaba descobrindo, e aí eles pedem para que o filho faça terapia e a gente começa a conversar com eles na clínica, fazer o atendimento analítico, é muito comum que esses casos venham à tona. Border, eu já falei, borda, line, linha, então é aquele que está sempre na linha, é aquele que está sempre no limite, é aquele que está sempre na fronteira. E nós terminamos a aula passada com esse gráfico que o borderline ele se prejudica muito, ele se auto-sabota, e é difícil o relacionamento com o border, porque ele sempre vai se colocar numa situação de risco, ele pode tentar o suicídio, se alguém disser para ele, ó, eu vou terminar com você, eu vou embora, ah, então eu vou me matar, eu vou me suicidar. Ele tem essa tendência suicida e ele tá entre a neurose e a psicose, né? Nessa zona mista, nessa zona cinzenta, está o transtorno borderline. Foi isso que nós falamos na aula passada e eu acho que eu consegui fazer um resumão aí com poucas palavras. Geralmente são relações tóxicas, tanto no trabalho como na família, principalmente namoro, noivado, relacionamentos afetivos. Geralmente, Cristiane, são relações tóxicas, porque esse borderline, esse que está à margem, esse que está na linha, esse que está na sua impulsividade, no seu extremo de tudo, muitas vezes ele vai fazer o que for possível e impossível para não se ver só.
Então, os relacionamentos borderline são sim tóxicos, são sim abusivos. Eles amam, mas essa paixão desenfreada, esse amor além da conta, faz com que a outra pessoa muitas vezes enjoe. Não é nem questão que a outra pessoa não corresponda, mas é uma questão que às vezes enjoa. E trabalhar também com borderline é cansativo. Pessoas que trabalham com pessoas que têm esse transtorno também vão enfrentar uma pressão muito grande justamente por esses excessos. São pessoas que passam da linha, são pessoas que passam além da conta. Muito dependente mesmo. Além do natural. Por isso que por isso que é um transtorno, não é um traço. Porque dependentes, todos nós somos. Eu sou dependente da minha esposa, eu sou dependente dos meus filhos, mas algo natural, não é um transtorno. Um depende do outro. Nós dependemos da nossa comunidade cristã, dos nossos líderes. Nós dependemos uns dos outros como sociedade. Mas o borderline tem isso potencializado. Borderline tem isso de maneira excessiva. Tá bom? Até aqui tudo bem, turma? Não. Não necessariamente. Não são todas as pessoas borderlines que desenvolveram o transtorno borderline por causa do excesso de trabalho, não. Existem pessoas que nem trabalham, né? O burnout é o esgotamento, aí sim. Não, porque a bipolaridade já é uma doença, já é uma patologia, já tem um distúrbio ali químico, né? O transtorno não é nada químico. E eu vou falar na aula de hoje ainda a diferença de doença para transtorno. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre isso. Mais alguém quer falar, turma? Pode falar, Valéria, tô te ouvindo. O transtorno borderline? Sim. Pode ser identificado sim em criança. É que muitas vezes os adultos, eles não dão tanta atenção para a criança porque eles acham que é manha, eles acham que é mimo, então eles vão negligenciando. Mas ao longo do tempo isso vai piorando. Se não for tratado, o transtorno ele vai sendo agravado. Tá bom? Então vamos lá, turma. Matéria nova. Agora sim, nós vamos falar sobre o narcisista. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, vamos falar sobre o transtorno narcísico. Todos nós somos narcisistas em alguma esfera, em algum grau. Todos nós somos narcisistas, mas esse ainda não é o transtorno narcísico em algum grau. Porque só pelo fato de você se arrumar, colocar uma roupa bonita, comprar um perfume gostoso, escovar os dentes, tomar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo, ir na manicure, fazer as unhas, só pelo fato de você se cuidar, isso já é um narcisismo, né? Agora, isso não pode se tornar um transtorno, isso não pode se tornar uma escravidão, porque o mito de Narciso é um mito aí, vem da mitologia grega. Narciso, ele é um homem que ele olhou para o reflexo dentro de um lago, dentro de um rio. Quando ele olha para aquele reflexo dele mesmo,
ele se apaixona por ele e ele cai naquele rio hipnotizado e acaba morrendo afogado. Então, quem é o narcisista? Narcisista é aquele que tem a necessidade de admiração. O narcisista, ele quer ser amado, ele quer ser elogiado em todo tempo, ele quer ser visto em todo tempo. Só faz sentido para o narcisista se as pessoas chegarem para ele e falarem das suas qualidades. Ah, você é muito bom. Ah, eu gosto muito de você. Poxa, a sua aula hoje, meu caso, né? Sua aula hoje foi maravilhosa. Eu nunca tive um professor igual você. O narcisista, ele adora isso. Porque o narcisista, ele tem essa necessidade de admiração. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Ele se sente o último pacote, o último biscoito ou bolacha, como a gente fala lá em São Paulo, do pacote. O narcisista é como se fosse uma espécie de semideus. E ele gosta dessa bajulação. Ele gosta desses bajuladores. Ele também tem uma falta de empatia. Eu aprendi, principalmente no curso que nós temos de liderança e gestão de pessoas, que a empatia, ela não é se colocar simplesmente no lugar do outro. Eu aprendi que a empatia é se colocar no lugar do outro como se fosse o outro. Porque é muito fácil eu me colocar no seu lugar. Vou até dar um exemplo de comida, né? Porque comida todo mundo gosta. Eu te convido para almoçar na minha casa. Eu sou o anfitrião, você é o convidado. Eu já dei esse exemplo algumas vezes em sala de aula. Se eu sou empático, eu vou perguntar para as pessoas que convivem com você do que você gosta de comer. Aí as pessoas próximas vão falar, não, ele gosta de massas, ele gosta de carne. E aí eu vou fazer algo que agrade o teu paladar. Isso é um exercício empático. É eu me colocar no seu lugar sendo você. Mas aí eu te convido para comer comigo e você detesta algum tipo de alimento aí, vamos botar jiló. Tem gente que gosta de jiló, mas talvez você detesta. Eu pelo menos detesto jiló. E aí eu me coloco no meu lugar. Não, não vou fazer jiló não, porque eu detesto, eu não como. Mas isso não é ser empático, porque eu sou o anfitrião. Convidado é você. Então eu preciso tentar me colocar no seu lugar. E o narcisista, ele não consegue. Quem tem o transtorno narcísico, ele tem uma falta de empatia. Pode ser até um amigo de infância que está precisando de algo e ele, às vezes, gosta da pessoa, é muito amigo, mas ele não consegue ajudar, mesmo tendo condições para ajudar, porque lhe falta empatia. A pessoa que tem o transtorno narcísico tem um espírito, né, de grandiosidade. Ou seja, ele se acha mais importante do que ele é. E isso é um sério problema dentro de um transtorno narcisista, que a partir do momento que eu me acho mais do que eu sou, eu começo a achar que eu sou indispensável, eu começo a pensar que eu sou insubstituível, eu começo a pensar que o dia que a empresa me mandar embora, o meu patrão vai falir, eu começo a pensar que o dia que eu tiver que ser transferido da igreja, vai ser uma grande perca para a igreja, a minha ausência, porque o narcisista ele se acha maior do que ele é. Ele pensa que tem um brilho maior do que os outros. Então ele vai
vaguear, né? Nos seus devaneios, ele vai criar uma fantasia de um sucesso ilimitado, de uma beleza que ninguém tem. Narcisista se acha muito belo ou muito bela. O narcisista, ele acha que tem um brilho especial, como eu já disse, e ele se acha uma pessoa, sim, especial. É por isso que em alguns lugares o narcisista ele entra em crise. Por que o narcisista ele entra em crise? Porque ele chega em determinados lugares que alguém não coloca tapete vermelho para ele. E se alguém não colocar tapete vermelho para ele, tem uma pergunta da Ana Paula, depois eu vou ver lá no chat. Se alguém não colocar tapete vermelho para o narcisista, isso acaba com ele, porque ele tem um brilho especial. Ele tem uma necessidade de admiração. E isso é muito perigoso. Deixa eu ver lá no site, lá no chat, a pergunta da Ana Paula para a gente continuar falando de narcisismo. Deixa eu procurar meu chat aqui, deixa eu encontrar. Aqui meu chat. É possível uma pessoa narcisista ter todos os sintomas, mas ser empático? Para ter esse diagnóstico é necessário todas essas manifestações ou a maioria? Essa pergunta é boa, Ana Paula. Como eu disse, são traços. Nós podemos ter alguns traços, mas para que de fato haja o transtorno, isso precisa prejudicar e muito a vida da própria pessoa e a sociedade, as pessoas que convivem com ela. Característica do transtorno é justamente essa. É possível alguém ser narcisista e ser empático? Sim, porque esse é o próximo ponto aí, ó. Tiram vantagens das pessoas. O narcisista, ele é também um manipulador. O narcisista também é um jogador. E se for para ele tirar vantagem de alguém e ele parecer que se importa, ele parecer que é amiguinho, ele parecer que é empático, ele aparece lá sem avisar ninguém e leva uma cesta básica, mas na verdade aquilo é um jogo para tirar vantagem de alguma coisa que ele ou ela queiram. Então é possível que ele tenha o transtorno narcísico, em alguns momentos ele passe a ser uma pessoa empática, mas existem ali algumas desconfianças. Será que é empatia mesmo ou será que é só para inglês ver? Também temos o narcisista como uma pessoa invejosa. Ele sente pelas outras pessoas e ele acha que as outras pessoas sentem por ele. Então ele sente inveja das outras pessoas e ele também acha que as outras pessoas sentem inveja dele. Isso é complexo, isso é complicado, porque o narcisista, deixa eu só mudar minha tela aqui. Narcisista é uma pessoa invejosa. E por ele ser invejoso, ele acha que todo mundo quer ter o carro que ele tem, que ele dirige. Ele acha que todo mundo quer fazer a viagem que ele fez. Ele acha que todo mundo o inveja justamente pelo seu narcisismo. Então ele vai, por exemplo, para Nova York e ele vai encher o Instagram dele de fotos em Nova York. E muitas vezes ele foi para Nova York e ficou 3 dias.
mas ele pega o Instagram dele e ele coloca a foto lá de Nova York, 15 dias, programa, 30 dias, para alguém achar assim, pô, dinheiro, hein? Tá 15 dias em Nova York, tá 30 dias em Nova York. Não. Às vezes ele foi num bate e volta. Às vezes ele foi 3, 4 dias e voltou. Mas ele precisa aparentar bem e ele necessita que as pessoas sintam inveja dele. Porque ele também sente inveja das pessoas. São pessoas arrogantes, prepotentes, vaidosas, extremamente vaidosas. São pessoas de pouca escuta. Se você já conviveu com alguém que tem um transtorno narcísico, pode ser até um profissional, um médico, um psicólogo. Ele tem pouquíssima escuta. Ele só fica falando dos seus feitos, ele só fica falando da sua vida. Ele, quando senta numa mesa, uma lanchonete com alguns amigos, se ele não for o ponto principal da conversa, se os outros amigos começarem a falar outras coisas, ele já começa a trazer a conversa para o lado dele. Ele já começa a querer se gabar, ele já começa a falar da própria vida, porque tudo gira em torno do narcisista. Ele tem pouca escuta. Ele fala muito mais do que ouve. Não somam na vida de ninguém, são pessoas indiferentes à dor do outro, menosprezam a vida do outro, a dor do outro, não conseguem chorar de fato com os que choram. E são pessoas... Quer falar? Alguém querendo falar com você. Tem alguém querendo falar comigo? Fale que eu te escuto. Não, não tem. Porque tudo gira em torno dele. Ele não tem essa empatia verdadeira. É só para inglês ver. É só uma manipulação. Voltando. São pessoas que não somam na vida de ninguém. São autoconfiantes ao extremo. O que é ser autoconfiante ao extremo? Tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá seguro. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. É uma espécie de herói. É uma espécie de semideus. É uma espécie, né? Uma pessoa tão autoconfiante que ela diz, olha, no final tudo vai dar certo, eu tô aqui. Se eu tô aqui, vocês podem ficar tranquilos. Então é de fato um semideus. É de fato um herói. E ele acredita de fato que ele pode solucionar tudo, que ele pode resolver tudo. Então, é um transtorno que traz para a pessoa essa autoconfiança. Antes da gente passar para o próximo transtorno, que é o evitativo, alguém tem alguma pergunta, alguma participação, alguma colocação? Ela se acha tão soberana acima do bem e do mal que ela não vai ter, como você bem colocou aqui no chat, aqui na sua participação, foi muito boa, muito ponderada suas palavras aqui. Ela não vai ter essa percepção de quem ela é. Porque se você perguntar pro orgulhoso, você se sente orgulhoso? Ele vai dizer, não, eu sou humilde, eu me orgulho da minha humildade. Se você perguntar para um arrogante, você é um arrogante? Ele vai dizer, não, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Deus me livre, eu não, eu sou humilde. Então essa pessoa não tem essa autopercepção, Roberto. Então vamos prosseguindo. Mais um transtorno de personalidade. Agora vamos falar do transtorno evitativo. Pessoas evitativas.
são pessoas que têm uma inibição social. Elas evitam o outro por causa do medo, da crítica e da rejeição. Pessoas evitativas têm medo. Pessoas evitativas não querem ser criticadas. Elas não suportariam ser criticadas. Elas não suportariam ser rejeitadas. Então, transtorno evitativo traz essa inibição social. E nós sabemos pela psicanálise que por trás de toda timidez existe um orgulho que não foi tratado. Sentimento de inadequação. O que seria isso, professor? Uma visão negativa sobre si. O evitativo, ele tem uma visão muito distorcida sobre ele. Ele não consegue enxergar seus pontos fortes. Ele não consegue enxergar suas potencialidades. Ele não consegue enxergar aquilo que ele é bom. Ele tem vários traumas, ele tem vários complexos. Hipersensibilidade. São pessoas como se fosse um cristal. Você não pode falar absolutamente nada e ela já se sente constrangida, ofendida. Se for numa empresa, nós precisamos ter todo o cuidado para que não haja assédio moral. Eu tenho sido chamado para palestrar nos últimos tempos aí, em vários lugares, sobre assédio, tanto sexual, até a Compacto me chamou, a Granado. Agora, mês que vem, eu vou fazer no centro do Rio, numa empresa de gastronomia, que eu esqueci o nome. Eles estão me chamando muito para falar sobre o assédio sexual, mas também o assédio moral dentro do ambiente corporativo. O que seria o assédio moral? É quando os conflitos passam da conta e as pessoas perdem a estribeira e elas começam a se exceder, esquecendo que do outro lado tem um ser humano que é pai, que é mãe, que é filho. Então as empresas têm me pedido e muito essas palestras de assédio, tanto sexual como moral. O evitativo, ele é uma pessoa reservada. Por que reservado? Porque ele tem medo de passar vergonha, porque ele tem medo de ser ridicularizado, então ele prefere ficar quietinho no canto dele. Ele tem medo de não ser aceito. Aquelas pessoas que têm muito problema com o grupo, né? Elas não conseguem se adequar em determinados grupos porque ela tem medo de não ser uma pessoa aceita, das pessoas não gostarem dela do jeito que ela é. Por isso que ela evita. Ela se preocupa e muito com as críticas. Ela tem sentimentos persistentes. Em que sentido? Essa persistência de sentimentos: inferioridade, desaprovação, apreensão, insegurança. São pensamentos persistentes. São pensamentos que vêm durante o dia, vêm durante a noite, vêm durante a madrugada. São pensamentos constantes na vida de alguém que tem o transtorno evitativo. Restrições no estilo de vida. Ela tem uma necessidade de uma segurança física. Então são pessoas que evitam esportes radicais, são pessoas que evitam lugares com muita gente, tumulto, shows, são pessoas que evitam sair à noite.
por causa da insegurança que tem na cidade, por causa da violência. São pessoas que acabam restringindo e muito o seu estilo de vida. Ele queria fazer algumas coisas, ela queria fazer algumas coisas, mas o transtorno evitativo não permite. Por isso, tantas restrições, até mesmo alimentares, tá? Existem pessoas que gostariam de comer determinados alimentos, não são alérgicos, mas elas acabam evitando porque elas têm muitas vezes um pensamento de que aquilo vai lhe dar alergia, de que ela vai passar mal à noite se comer determinada coisa. Então são pessoas que têm uma restrição ao estilo de vida, têm uma necessidade extrema de uma segurança física. Deu para entender, gente? Sim, não? Então vamos nós. Vamos falar de mais um transtorno, que é o dependente. Deixa eu botar na telinha para vocês aqui. Dependente. Eu acho que foi até o Joemir que falou semana passada, se eu não me engano, que tinha uma moça numa novela aí e a moça era super dependente e até criava situações que o marido estava traindo ela, mas era só uma construção da psique dela. São pessoas extremamente dependentes que se tornam excessivamente ciumentas, porque nada está acontecendo, mas ela já cria que o parceiro vai lhe deixar, que ela vai ser traída, que ele vai ser traído. Pode ser um transtorno dependente. Precisa de muitos conselhos. O dependente, ele é uma pessoa que ele vai precisar de muitos conselhos. Dependente, extremamente submisso, apegado, ele tem medo da separação, ele tem uma necessidade excessiva de ser cuidado, no sentido de amparo, e às vezes ele simula, às vezes até uma doença. Ai, eu tô tão gripado, ai, me dá uma vitamina C, mas é essa necessidade extrema de ser cuidado. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram, foi até um pastor amigo meu que me mandou, e tinha uma moça que iria entrar no carro, mas ela não quis entrar no carro do marido, do namorado, com as próprias pernas. Ela queria que ele levasse ela no colo. E aí, quando ele foi abrir a porta dele para ele entrar, achando que ela entraria na porta dela, ela foi e deitou no chão, deitou na grama. E ele começou a procurar ela. Cadê essa mulher? Sumiu, porque era um carro grande, um carro alto. Depois ele deu a volta, foi até o lado dela, e aí viu que ela estava deitada, rindo, e ela deve ter falado com ele: não, me pega no colo, eu quero que você me coloque no carro, mas no colo. Então, essa necessidade aí excessiva de cuidado. Todos nós necessitamos de cuidado, mas o excesso pode ser o transtorno. O dependente é uma pessoa sem autoconfiança, justamente pelo medo da rejeição. Então ele não tem tanta confiança. Não espere do dependente que ele vá bater na mesa e que ele vá expor as suas ideias, que ele vá colocar os seus pressupostos, porque ele não faz isso, ele tem medo. Também é uma pessoa que tem dificuldade para tomar decisões, coisas no cotidiano, turma, que são coisas simples, né? Para onde que nós vamos viajar? O que que nós vamos fazer no próximo final de semana? Coisas simples, coisas corriqueiras, mas ele tem
uma dificuldade enorme de tomar decisões simples, decisões cotidianas, submisso ao extremo, ao ponto até de ser pisado, humilhado pela outra parte, que acha que por causa de um transtorno dependente, o outro é um capacho. Você vê aí o slide que eu botei, né? A pessoa se rastejando ao pé do parceiro, do companheiro, e ele não tá nem aí. Ele tá todo bonitão lá, de terno, de gravata, e quem tá sofrendo é exatamente o dependente. Ele precisa de muitos conselhos, justamente porque ele não toma decisões, ele tem esse medo de se posicionar, ele sempre consulta alguém para lhe aconselhar, porque ele tem medo de errar, ele tem um excessivo desconforto, ele não tem autorresponsabilidade, então ele vai terceirizar. A palavra da moda hoje é terceirização. Ele terceiriza para o pai. Pai, buscar lá meu filho na escola. Ele terceiriza para a mãe. Ele terceiriza para a esposa, para o marido. Ele não tem autorresponsabilidade. Isso é uma problemática grande. Após o término de um relacionamento, buscam outro relacionamento imediatamente. Eles têm medo de ficar sozinhos. Já viu aquela máxima? Eu já tô com mais de 40 anos. Eu não posso ficar pra titio. Eu não posso ficar pra titia. Existe uma máxima assim, turma. Que as pessoas depois dos 40, 45 estão ficando pra titio. Cuidado, para você não se tornar um dependente, relutante em fazer exigências. Ele se torna um capacho, como eu já disse, ele se torna uma pessoa que se sujeita a absolutamente tudo, vale tudo, se sujeita a tudo, a qualquer tipo de humilhação, porque ele é uma pessoa extremamente dependente. É onde a pessoa abusa, né? Humilha a pessoa, entendeu? Acontece sim. Existe sim uma rejeição. Isso pode desencadear um transtorno, mas não são todos os casos de pessoas que foram só criados por pai ou tiveram uma ruptura grande na infância que vão apresentar o transtorno dependente. Mas pode ser sim um agravante para que a pessoa apresente sim. É um dos fatores, não é o principal fator, mas é um dos fatores. Diga, Cristiane, quer falar? Aí se juntar uma mãe narcisista com um filho dependente, junta a fome com a vontade de comer dentro desse contexto de codependência. Não é isso, Cristiane? O transtorno do dependente tem todos esses traços aí. Agora, nós, de certa maneira, somos dependentes de alguém. Aí, dentro do estudo que você fez lá na igreja, eles colocam essa palavra codependência como um conceito que também pode agravar dentro dessa relação. Por isso que eu disse, uma mãe narcisista e um filho dependente, ou uma mãe dependente e um filho narcisista, vai juntar a fome com a vontade de comer dentro dessa dependência ou codependência. Aí é só questão mesmo de conceitos, porque praticamente é a mesma coisa. Tá bom? Praticamente é a mesma questão. Vamos agora, turma boa, falar sobre o transtorno
obsessivo compulsivo, que dentro da nossa lista é o 10º transtorno, obsessivo compulsivo. Eu sei que são muitas informações, nós já estamos na 3ª aula, é a nossa aula final, mas vai ficar gravada essa aula e você pode assistir 2, 3, quantas vezes você precisar, além do material escrito, né, apostila que você tem em mãos aí. Quem não retirou, eu acho que a Patrícia retirou a apostila lá no nosso curso sexta-feira. Mas se você não retirou, depois dá uma passadinha lá, pode ser até amanhã. A gente está na secretaria de 6 da tarde até 10 da noite e retira o seu material impresso para você fazer o trabalho. Vamos falar do obsessivo compulsivo. Ele tem uma preocupação com a ordem e com o perfeccionismo. Essa preocupação com a ordem faz dele um perfeccionista. O perfeccionismo, para alguns, é qualidade. Para outros, é transtorno. Porque ele não consegue dormir se tudo que estiver no checklist dele não for finalizado. Nem que ele tenha que entrar meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã, mas ele tem que fazer absolutamente tudo que ele programou do jeito que ele planejou. E, gente, sinceramente, há momentos que as coisas não vão sair da maneira que nós planejamos. Por melhor que você seja, por melhor que eu seja, existem coisas que não vão sair dentro do meu cronograma, porque imprevistos acontecem. E eu não posso ter essa obsessão, essa compulsão de querer que tudo saia 1000 maravilhas do meu jeito, porque isso aí vai se tornar um transtorno para a sua vida. Se não deu para fazer tudo lá do teu checklist hoje, amanhã continua. Amanhã é um novo dia. Amanhã teremos mais 24 horas. E se não deu para terminar essa semana, vamos terminar semana que vem. Vamos juntos, crendo que já deu certo. A gente não pode ter essa preocupação obsessiva, compulsiva com a ordem, com o perfeccionismo, porque isso vai sugar a tua saúde mental. O obsessivo compulsivo também ele é controlador, detalhista, adora listas, adora organização, adora planilha. Estou dizendo que é errado você ser organizado. Estou dizendo que é errado você gostar de listas, calendário, detalhes, organização, cronograma. Eu também gosto. Só que eu também preciso me permitir, em alguns momentos, até errar. E saber que nem tudo vai sair do meu jeito. Porque se eu for, me perdoe até a expressão aqui, esse tarado por listas, calendários, organização, checklist, detalhe, isso vai se transformar num transtorno na minha vida. Eu vou querer controlar tudo e todos. E existem coisas que nós não controlamos. Se permita em alguns momentos errar. Se permita em alguns momentos não fazer o ótimo, mas fazer o bom. E tá tudo bem se você fez o bom, né? Às vezes, o objetivo central é perdido justamente por essa inflexibilidade, essa moralidade, esse padrão ético, moralista, acima de tudo e de todos. Cuidado
em você. Isso serve para mim também, para nós como seres humanos. Cuidado com essa inflexibilidade. Muitas pessoas são, como disse o Augusto Cury na palestra que eu fui há 2 semanas atrás no Rio Centro, na Bienal com ele, algumas pessoas são os seus piores algozes. Augusto Cury estava falando pra gente isso. Você não pode ser, eu não posso ser o meu pior algoz. Tem uma pergunta da Lidiane lá no chat. Professor, esses transtornos são características também de certos temperamentos? Foi o que eu expliquei, Lidiane, na aula presencial e na aula da semana passada. Temperamento mais caráter igual a personalidade. A personalidade, ela é a junção do nosso caráter, e não existem pessoas sem caráter, ou é bom caráter ou é mau caráter. Não existe gente sem caráter. Todo mundo tem caráter. Ou é bom ou é mau. A junção do teu caráter, que é a verdadeira pessoa, que é o que você faz quando não tem ninguém vendo, mais os seus temperamentos, que hoje a neurociência já sai, né, da ideia de 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, fleumático, sanguíneo, e já começa a ter 12 nomenclaturas para temperamentos. Eu vou trazer para vocês nas próximas aulas alguns estudos da neurociência, juntando temperamento, juntando caráter. A soma disso tudo aí é o que nós falamos de personalidade. O transtorno é quando isso começa a prejudicar a sua vida e a vida de outros. A nossa personalidade, o nosso jeitinho, todo mundo tem o seu. As preferências, cada um tem as suas. As opiniões. Tem gente que gosta do Palmeiras. Eu não gosto do Palmeiras, eu gosto do Corinthians. Tem gente que gosta do Vasco. Talvez você goste do Flamengo. Isso são opiniões. Isso são preferências. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem o seu temperamento. Agora, transtorno de personalidade é algo que beira a doença. É algo que precisa ser tratado emocionalmente, para que a pessoa não venha sofrer, nem fazer os outros sofrerem. Continuando, relutantes em trabalhar com outras pessoas. Elas não querem se submeter a uma hierarquia. Existem pessoas que têm problemas de hierarquia. Eles querem fazer as coisas do jeito dele. E muitas vezes numa cultura organizacional, eu estava até dando aula ontem presencial de gestão de pessoas e liderança, eu falei para os meus alunos que dentro de uma cultura corporativa, organizacional, tem o supervisor, tem o gerente, tem o dono da empresa, tem o funcionário, tem o chefe de setor. É uma hierarquia. E as pessoas que têm esse transtorno obsessivo-compulsivo não conseguem entender essa lógica hierárquica. São pessoas rígidas, são pessoas teimosas. Não confundam teimosia com perseverança. É uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo não, tá? Eu achava que ser perseverante era ser teimoso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São pessoas que guardam muito dinheiro para emergência. A obsessão dela faz com que ela venha guardar muito dinheiro, venha poupar muito dinheiro. São pessoas extremamente econômicas, e nada contra você ser uma pessoa econômica,
você ter um planejamento dos seus gastos, mas desde que isso não se torne uma obsessão. Desde que isso não se torne uma compulsão. Porque tem gente que tem compulsão em gastar dinheiro. Chega ali no shopping, na loja da Nike, na loja da Adidas, ele precisa comprar pelo menos uma camisa, pelo menos um short. Se ele sair do shopping com a mão vazia, ele já sai triste, já sai chateado. Cuidado para isso não se tornar uma obsessão ou uma compulsão. Tem pessoas que têm compulsão em comprar, tem outras pessoas que têm compulsão ou obsessão, digamos assim, de guardar dinheiro. Então ele guarda uma verdadeira fortuna, ele não confia nem nos bancos, e aí depois ele morre. Passam-se anos e anos, quando a família vai trocar o colchão, vê lá um monte de notas que já até mudou a moeda e perdeu todo o valor, e a pessoa não desfrutou absolutamente de nada. São pessoas devotadas ao trabalho, gente que tem dificuldade para delegar. Ele não sabe delegar, ele é centralizador. O obsessivo, compulsivo, ele centraliza tudo nele. Ganham bem, vivem mal, já falei, né? São pessoas que ganham bastante, mas guardam quase tudo, né? Eu conheci um empresário e ele ganhava muito bem, mas ele não viajava, ele não comia uma pizza, ele não tirava férias. Um belo dia, ele teve um acidente cerebral fatal, morreu e a fortuna dele ficou toda aí, e hoje os filhos devem estar brigando aí por dinheiro. Ganhava bem, mas vivia mal. Pessoas apegadas a tranqueiras. O que é tranqueira? Objetos sem valor. Sabe aquela impressora de computador que não funciona mais? Que você ficou de levar para o conserto e até hoje você não levou, já tem uns 10 anos, já não tem mais nem peça de reposição para aquela impressora. É uma tranqueira, não tem valor. Às vezes a gente enche a nossa casa de coisas que não tem valor absolutamente nenhum. É tranqueira, é lixo. O que mais? Adoram cronogramas, eu já falei. Não conclui os seus projetos porque fica reescrevendo, 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 reescrevendo. Ah, não ficou bom não. Pega o papel e joga fora. Pega o papel e joga fora. De tanto ela reeditar, reescrever, ela não consegue concluir. Existem tantos livros aí que não foram editados porque a pessoa nunca acha que tá bom, pela sua obsessão, pela sua compulsão. Não conclui os seus projetos, já falei. Relutam em trabalhar com outras pessoas. Na recreação jogam sério. Sabe aquele tipo de gente que não sabe brincar? É até um ditado que diz, né? Você não sabe brincar, não desce pro play. Porque tem pessoas que são altamente competitivas. É uma brincadeira, é um jogo de bola, é um jogo de queimado, queimada. É algo para recreação, pra gente levar na boa, na esportiva. Não importa quem tá ganhando, não importa quem tá perdendo, mas pessoas obsessivas, compulsivas, elas são extremamente competitivas. Levam absolutamente tudo a sério. Alguma pergunta, turma boa? Falem que eu escuto vocês. Alguma participação?
Então vamos nós. Ninguém quer falar? Vamos. Tá tranquilo, Cristiane? Então vamos nós. Se tá tranquilo, vamos para a parte final da nossa aula. Os transtornos de personalidade podem ser considerados doenças mentais? Não. Para ser uma doença mental, como por exemplo a esquizofrenia, para ser a bipolaridade, para ser a depressão, o déficit de atenção, a hiperatividade, é necessário que haja um desequilíbrio químico no cérebro da pessoa, o que não é o caso dos transtornos. Não é o caso de transtorno. Transtorno é algo mais leve. Prejudica, mas não chega a ser uma doença mental. Não chega a ser um desequilíbrio químico, cerebral. Não chega a ser algo que vá comprometer a vida dela a ponto dela precisar ser restrita das suas atividades sociais. Obviamente, muitas pessoas que têm transtornos de personalidade continuam vivendo a sua vida normal. Mas então, o que são transtornos? Eu falei na primeira aula e volto a repetir para você gravar muito bem isso. São padrões de pensamentos, padrões de comportamentos desenvolvidos pelo indivíduo. Todos nós temos alguns traços que são características desses transtornos. Então, na realidade, o transtorno é um padrão comportamental, é um padrão de pensamento. Isso é um transtorno. Agora, os traços, todos nós temos um ou outro traço. Ah, eu tô assustado porque quando o senhor falou de determinado transtorno, eu me encaixei em várias coisas ali que o senhor falou. Foram só traços que eu citei. Para que haja de fato um transtorno, é necessário que haja um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. É necessário que hajam características que estejam lhe prejudicando e muito, ou prejudicando as pessoas que estão perto de você. E talvez as pessoas que estão perto de você, elas têm falado frequentemente: vai se tratar, vai se cuidar, você não tá bem não. Então, se é um padrão repetitivo de pensamentos e comportamentos, tem que ser investigado. Pode ser um transtorno, mas não quer dizer que seja um transtorno. Pode ser apenas um traço daquilo que nós estamos tratando nessa aula de hoje. O que mais? A principal diferença entre um traço de personalidade e um transtorno de personalidade, qual é? Essa é a pergunta de $1 milhão. A principal diferença entre traço e transtorno é a gravidade e a consistência. Se eu perguntar no trabalho, na prova, para vocês, qual a principal diferença entre traços e transtornos, na realidade é a gravidade, é a consistência. Na realidade, o transtorno está numa prateleira acima do traço. O traço não prejudica ninguém, mas o transtorno prejudica e muito.
principalmente a própria pessoa. Vamos lá. O transtorno de personalidade afeta a maneira como o indivíduo vê o mundo, o qual se desvia da norma. E significa que você tem certos comportamentos que afetam negativamente toda a sua vida. E por tempo e o tempo todo, desde o início até a idade adulta. O que eu quero dizer se desviar da norma? Eu quero dizer que talvez algum transtorno de personalidade faz com que uma pessoa seja vista com um olhar de estranheza. Ontem mesmo eu estava atendendo um casal e uma das partes disse para mim assim, né? O marido, no caso. O marido disse assim, ela tá me proibindo de ir no dentista. Eu falei, mas por quê? Ela te proíbe de ir ao dentista? É um ciúme doentio? Não. Ela me proíbe de ir ao dentista se for mulher. Se for um dentista homem, eu posso ir. Mas se for uma dentista mulher, ela não quer que eu chegue nem na porta do consultório. Então isso é um pensamento que se desvia da norma. Só alguém que está vivendo um transtorno vai proibir o marido de ir numa dentista mulher ou de proibir a esposa de ir num dentista homem, achando que esse profissional vai querer alguma coisa com o paciente, vai querer se aproveitar do paciente. Então, quando esses pensamentos, esses comportamentos, eles acabam desviando a pessoa da norma, então pode investigar que geralmente é transtorno. O traço de personalidade é um padrão habitual de pensamento, de sentimento, de comportamento normal. Qualquer pessoa pode ter o traço. Você sempre terá essa característica, mas pode não afetar a sua vida e é possível que ela mude. Um exemplo é um traço de introversão. Talvez em sua família você não seja tão introvertido, mas com a idade você se tornará ainda menos. Então existem coisas que são traços e que podem mudar ao longo dos anos. Uma pessoa que era introvertida na infância, depois ela vai convivendo, depois vai passando os anos, ela vai vivendo de uma maneira diferente, vai conhecendo gente, vai se relacionando, vai estudando, vai tendo contato com pessoas, viaja, tem contato com outras culturas e ela pode, ao longo dos anos, ser uma pessoa menos introvertida. E o tratamento, para a gente fechar a aula de hoje? Qual seria o tratamento para o transtorno de personalidade? Não necessariamente esse tratamento ele deve ser medicamentoso, fármacos. Não. Hoje existe uma indústria, sim, farmacêutica que quer vender todo tipo de drogas. Mas não necessariamente esse tratamento ele tem que ser medicamentoso, porque é apenas um transtorno, não é uma doença mental. Mudanças de hábito e de rotina são de grande valia. Hábitos novos. Compra uma bicicleta, vai pedalar, se matricula na natação, vai dar uma nadada, procura um esporte que você gosta, futebol, né? Tenha uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina. Quebra um pouco a rotina, né? Você precisa ter até hobbies. É importante que você tenha hobbies. Às vezes as pessoas elas não gostam
daquilo que você faz, mas é um hobby. Se você tiver um hobby, gaste tempo com aquele hobby, distraia a sua cabeça, mude um hábito, mude uma rotina. Isso também pode ser um bom tratamento para evitarmos transtornos de personalidade. Enxergar o problema. Talvez aqui seja a parte mais difícil para o ser humano. Conhece-te a ti mesmo. Enxergue o problema. E a maioria das pessoas que você sugestiona, vamos ao terapeuta, vamos fazer uma análise. Eu não sou maluco, eu não sou doido. Para que eu vou ao psicanalista? Eu não tenho problema, quem tem problema é você. Na grande maioria das vezes, pessoas com problemas não admitem que tem um problema. E é nessa hora que nós precisamos sim ter o autoconhecimento, enxergar que existe um problema instalado. Por isso que Sócrates, na filosofia, dizia: conhece-te a ti mesmo. Talvez esse seja o maior desafio do ser humano. E por último, eu já falei para vários alunos aí, terapia, terapia, terapia. Todo ser humano precisa extravasar suas demandas, precisa ter um terapeuta de confiança, precisa, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, fazer a sua análise, porque é através da associação livre que você vai passar a enxergar coisas que estão registradas lá no seu inconsciente, que nunca você pensou que estariam registradas lá, mas através da livre associação de ideias, através da terapia analítica, você vai conseguir se enxergar e você vai conseguir melhorar. O principal meio para aprender a viver e a lidar com essas questões da vida, essas demandas da vida e conseguir ressignificar a vida é através da terapia. Ok, turma? Fechamos aí. A minha rede social tá aí, meu e-mail, meu Instagram, meu canal no YouTube, o meu Facebook, que quase ninguém mais usa, o meu LinkedIn. Alguém tem alguma colocação aí pra gente fechar a aula de hoje? Alguém quer falar? Na clínica, como você levará ele a encontrar o caminho para se libertar, digamos assim? Claro que não é uma libertação espiritual, uma libertação mental, né? Mas como... Através de manejo clínico. Vocês vão ter muito isso nos estágios supervisionados. Agora o Joemir está fechando o curso dele e vai entrar em estágio. E aí o Joemir, por exemplo, ele vai começar a entender e fazer esse manejo clínico com os apontamentos aí da doutora Thaís Maciel. Ela vai supervisionar vocês nessa jornada e na clínica, cada paciente é um paciente, não existe receita de bolo. Eu não posso falar algo para vocês aqui hoje, olha, faz isso, faz aquilo outro, que vai funcionar com a Valéria, vai funcionar com a Lidiane, vai funcionar com a Cristiane, vai funcionar com a Patrícia. Não! Por causa da subjetividade humana. Cada terapia é uma terapia e vocês no estágio vão começar a ter manejo clínico. Por isso, quem não está fazendo as terapias precisa voltar correndo, fazer as terapias, para que você já possa cumprir aí as suas sessões de terapia e já estagiar conosco com pacientes reais. O nosso curso
não tem estudo de caso. Nosso estudo são pacientes reais da parte social da igreja que vocês vão atender com supervisão e vão trazer o autoconhecimento para as pessoas, sim, mesmo que seja um problema de transtorno de personalidade, com autoconhecimento, a pessoa vai viver muito melhor. Mais alguém quer falar? Não é a função do psicanalista, como eu disse no início da aula, no meio da aula, e a doutora Thaís fechou aí, arrematou muito bem. Nossa função não é rotular ninguém. Ah, você é borderline, você é narcisista, você é esquizoide, ah, você é assim por causa da tua personalidade, tu é sanguíneo, tu é fleumático. Não, não. Cada ser humano é ímpar. Cada ser humano tem o seu brilho, cada ser humano tem o seu valor e tem suas demandas também, tem seus defeitos também, tem o seu lado dark. Mais alguém quer falar? 9h43. Eu vou liberar vocês e eu vou passar para vocês os trabalhos. Eu acho que eu já passei duas sugestões, né, para vocês assistirem. Um é o vídeo do Fantástico sobre transtorno de identidade. Eu posso mandar o link lá no grupo para vocês. Assistam. É uma síndrome sobre o transtorno de identidade dissociativa, né? TDI, transtorno dissociativo de identidade. Eu quero que vocês assistam e também, se vocês puderem assistir o filme Fragmentado, deve ter na Netflix, deve ter em outro streamer aí, assistam o filme Fragmentado para você ver esse transtorno também dissociativo de identidade. Quem conseguir assistir tanto a reportagem do Fantástico, como também o filme Fragmentado, e enviar para nós por e-mail, ou me entregar na próxima aula escrito o resumo, vai ganhar 3 pontos. Então você não precisa tirar 10 no trabalho, você só precisa tirar 7, ou 6, ou 5, porque 3 você já garantiu com a reportagem do Fantástico, que você vai observar num olhar psicanalítico e também vai ver o filme Fragmentado e vai tirar as suas conclusões psicanalíticas de uma pessoa aspirante em psicanálise. E além do vídeo e do filme, eu vou passar algumas perguntas lá no Google Forms, vocês respondam com o auxílio da apostila, pode consultar, mas é claro que não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Você vai colocar suas próprias palavras, a sua própria ideia, respondendo essas questões que eu vou mandar para vocês no Forms e tendo os 3 pontos aí dos resumos, você já vai somar uma boa nota. Aluno meu é tudo acima de 7, né? 7, 8, 9, 10... geralmente é a média de vocês. Tá bom, turma? Agradeço todo mundo pela atenção nesta noite. Fechamos mais um módulo de transtorno de personalidade e espero que vocês tenham recebido, então, conhecimento avançado. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima aula para todo mundo. Uma boa noite de paz, de alegria. E que você possa estar aí sempre rompendo, tá bom? Abração, até a próxima aula.